Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vivemos em momentos difíceis, esses momentos de pandemia, que nos fazem, entre outras coisas, obedecer um período de reclusão. Esse período em que temos que ficar em nossos lares, diminuindo consideravelmente os nossos contatos, que ficam restritos à saída para compras, ir a médico e coisas assim. Mas precisamos entender que esse é um momento de aprendizado. É um momento de percebermos o quanto podemos aprender no momento em que estamos criando novas soluções, como, por exemplo, nos vermos através das lives, das videoconferências, através das gravações de estudos como estamos agora realizando. São situações que nós precisamos cada vez mais nos aprimorar, porque não tenho dúvidas, daqui para frente vamos conviver muito intensamente. Embora gostemos todos muito de nos vermos pessoalmente, para aquele abraço fraterno, aquele beijo caloroso, aquelas relações humanas que sempre se fizeram presente em nossas vidas. Mas nem por isso, o fato de estarmos longe ou de não estarmos na casa espírita, nossas relações devem ser diferentes. Principalmente, nossas relações com a fé, com os ensinamentos do Cristo, nossas relações com Deus, nosso Pai Criador, que está sempre presente em nossas vidas, onde quer que estejamos. E hoje nós vamos trabalhar um tema que está ligado imediatamente a esses dias que estamos vivendo, que é o Carnaval. E como será a visão dos orientadores espirituais sobre o Carnaval? Será que espírita gosta de Carnaval? Espírita brinca Carnaval? O espírita, como nós, gostamos de festas, gostamos de comemorações, gostamos de nos confraternizar. Mas, como nós vamos ver, os excessos e atitudes muitas vezes perniciosas são aquelas que desvinculam as nossas relações com as festas. São os exageros. E, em particular, o Carnaval, e aí eu coloco uma frase muito conhecida de uma música de Caetano Veloso que diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas se Caetano Veloso estudasse um pouquinho o espiritismo, ele saberia que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. E o nosso objetivo, então, é refletir, à luz da doutrina espírita, sobre a influência dos espíritos desencarnados, pouco evoluídos, os espíritos trevosos que atuam nas festas de Carnaval. Nós vamos começar nossa reflexão buscando o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, cujo título é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E a questão 456, Allan Kardec vai solicitar aos espíritos a seguinte inquisição: veem os espíritos tudo o que fazemos? E aí que se refere aos espíritos, né, que estão no outro plano. E a resposta é: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então, nessa primeira questão, os espíritos nos deixam bastante claro que nós vivemos no mundo espiritual, embora estejamos inseridos no mundo carnal. À nossa volta, convivem muitos espíritos. Na questão seguinte, a 457, Allan Kardec pergunta aos imortais: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E, novamente, os espíritos são muito objetivos na resposta. E eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos.
Porque os espíritos não falam como nós, através das cordas vocais, fazendo vibrar o ar. A forma de comunicação dos espíritos é através do fluido cósmico universal, através de vibrações. E assim eles podem perceber os nossos pensamentos e as nossas intenções. Na questão 458, Allan Kardec pergunta: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? E aí a pergunta tem uma característica muito interessante, porque eles vão diferenciar as diversas categorias. E a resposta é: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios, os espíritos mais evoluídos, se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-nos. Então nós temos aqui algumas situações diversas, né? Porque nós somos auxiliados pelos nossos mentores espirituais. São os bons espíritos, os espíritos num estágio de evolução mais avançado, que nos ajudam, nos acolhem, nos auxiliam, nos intuem. E tem como principal objetivo auxiliar o nosso processo de evolução espiritual. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, nós já percebemos que nós temos espíritos à nossa volta, que conseguem perceber os nossos pensamentos, as nossas intenções. Mas será que eles conseguem nos influenciar? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, eles que vos dirigem. Olha que resposta forte, né? Esses espíritos que nos rodeiam conseguem até nos influenciar. Mas será que nos influenciam a todo momento? É claro que nós temos essa capacidade de nos relacionarmos com eles, através das nossas intenções, dos nossos pensamentos. E quais os espíritos que irão nos auxiliar? Aqueles com os quais nós mantemos vibrações mais intensas. Ora, se nós temos pensamentos negativos, se nós temos pensamentos de ódio, de vingança, nós estaremos vibrando numa faixa de frequência e iremos atrair aqueles espíritos menos evoluídos. Agora, se nós praticamos o bem, vibramos no bem, desejamos o bem, temos o bem sempre nas nossas ações, nós estamos numa outra faixa vibratória. Estamos mais afinados com os nossos espíritos protetores, os nossos bons anjos, os nossos mentores espirituais, e aí estaremos atraindo aqueles espíritos que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos acolhem. Portanto, estar perto dos bons ou dos maus espíritos está intimamente ligado ao nosso estado emocional. E o nosso estudo, ele vai tomar como base o livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E esse livro, ele vai tratar das atividades de socorro a encarnados e desencarnados, desenvolvidas por uma grande equipe espiritual, sob comando do Dr. Bezerra de Menezes, nos dias de carnaval de 1982, no Rio de Janeiro. Mas como é que são essas faixas vibratórias do planeta? Né? Nós temos as nossas faixas vibratórias individuais, mas o conjunto de espíritos encarnados, nós que estamos nesse planeta, formamos uma grande faixa vibratória que envolve o nosso planeta. E aí Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que logo depois que eu retornei à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas. O que seria isso?
Se o nosso planeta é uma esfera, seriam várias esferas em torno do planeta, formando essas faixas vibratórias concêntricas, ou seja, que teriam como centro o próprio centro do planeta. Assim como nós temos a atmosfera do planeta, nós temos essas faixas vibratórias que a envolvem desde as mais condensadas, próximas da área física, aquelas mais espessas, que estão próximas da crosta do planeta, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Então a gente percebe nessa primeira narração de Manuel Filomeno de Miranda que nós temos uma psicosfera que envolve o nosso planeta. E quem cria essa psicosfera? Os habitantes do planeta. Como somos um planeta de provas e expiações, estamos num estágio evolutivo ainda muito pequeno. Todos os habitantes aqui formam, na sua grande maioria, espíritos ainda pouco evoluídos, ainda muito dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Com isso, com as suas ações, com as suas vibrações, formam essa psicosfera muito densa. Essa concentração mental, como é que ela se dá? A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, essa palavra é forte, né? Mas ele usa exatamente essa palavra. Na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para a pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Então, ele usa palavras fortes, né? Fúria carnavalesca, enlouquecidos. Mas é o que a gente vê, né? A gente vê, quando a gente vê imagens de blocos, muitas vezes até de escolas de samba, a gente vê que as pessoas estão ali, parece que estão entorpecidas, né? Elas estão movidas por uma fúria carnavalesca, né? Ao ponto de alguns realmente estarem enlouquecidos com aquele movimento e daí partem para ações, para situações, muitas vezes, pouco recomendáveis. Mas como é que se deu a origem dessa festa? Qual é a origem do carnaval? Essa origem se dá lá atrás. Nós temos que voltar muitos séculos na história da humanidade, porque essas festas populares dos povos antigos que se entregavam a prazeres coletivos, nas festas romanas, que eram chamadas de Saturnália, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida, ou seja, para animar a festa, eles escolhiam provavelmente inimigos, pessoas com as quais eles não tinham boas relações, eles queimavam uma pessoa viva. Isso para animar a festa. E também nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Dr. Bezerra de Menezes que nos passa essas informações. Então a gente já percebe que a origem do carnaval, que está há 2.000, quase 3.000 anos atrás, ela tem origem numa forma até perversa, muito característica das civilizações daquela época. A composição do próprio verbete, carnaval, ela vem do latim carnevale, carne nada vale. A própria composição da palavra já traduz uma situação de muita dificuldade. E qual é a justificativa para esse evento? Apenas a necessidade das pessoas descarregarem as suas tensões, os seus recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento da psique. Então, na verdade, as pessoas utilizam o carnaval para extravasar, muitas vezes, situações que as próprias pessoas não viveriam no seu cotidiano, no seu dia a dia, em condições normais. Mas o carnaval, as próprias fantasias que vestem, a forma como tragem, muitas pessoas vestindo-se, homens vestindo-se de mulher e vice-versa, estão aí externando situações
colocando para fora, muitas vezes, sentimentos que no seu cotidiano não teriam coragem de colocar. É, na verdade, a festa dos sentidos, a festa dos corpos, né? Os sentidos físicos. As pessoas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor e se confundem numa linha comum de alienação. É exatamente essa palavra, né? A alienação é a situação pelas quais muitos são tomados nessas festas, até por força do uso de alguma coisa a mais, como álcool e entorpecente. Mas não se pode esquecer que existe uma população invisível que também participa dessas festas. Essa população invisível, ao olhar humano, é acentuadamente maior que a dos encarnados. Essa é a informação que nos traz Manuel Filomeno de Miranda. A população de desencarnados que participa desses eventos é maior do que a população de encarnados. E eles disputam entre si a vampirização dessas vítimas encarnadas, que são quase que telecomandadas por eles. E eles estimulam a sensibilidade e as libações alcoólicas que eles mesmos participam. Mas aí você vai perguntar, mas espírito bebe, come? Não, ele não bebe no sentido físico, mas ele se alimenta daquelas energias liberadas pelo álcool e da comida que é ingerida naqueles momentos. E principalmente das drogas, que são utilizadas pelos seus comparsas que estão no corpo físico, das quais eles se alimentam energeticamente, fluidicamente. E essa população invisível, eles vão se interligando aos desmandos e às orgias lamentáveis, aos grupos desenfreados que atacam os enganados transeúntes, transmitindo a eles induções nefastas, dando início assim a processos abomináveis de obsessões demoradas. Eles se misturam a espíritos de aspecto bestial e lupino, ou seja, com formas de lobo, verdugos, especialistas em vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante, com inúmeros desencarnados. Então, essas são as relações que os espíritos encarnados vão ser influenciados pelos espíritos desencarnados, movidos nessa população que, de forma, como dissemos lá no início, enlouquecida e desenfreada nas suas ações para buscar esse prazer do carnaval. Mas e o Espiritismo? O que é que o Espiritismo nos esclarece? A principal informação que nos traz é que o pensamento altera o meio e atrai pensamentos semelhantes. O Espiritismo é muito claro nessas informações. Ela vai nos mostrar que os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas que vão atrair ou repelir, de acordo com as nossas ações, com os nossos pensamentos, de uma certa forma, com o nosso grau evolutivo. E essa inspiração, onde é que muitos vão buscar inspiração? Muitos fantasiados haviam obtido inspiração para as suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de deformidades e fantasia de horror. Muitas fantasias são inspiradas em sonhos nos quais eles vão visitar. E aí trazem de lá essas inspirações para as suas fantasias. E as consequências são nefastas. Moléstias graves que se instalam nessas oportunidades, comportamentos morais que se alteram sob perseguição desses apetites desmedidos, distúrbios afetivos surgem após as ilusões que eles passam, perdas financeiras que ficam em cobranças demoradas, homicídios desvairados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimento e exaustão de força, e a desencarnação por abuso de drogas. E a mediunidade no carnaval?
Num ambiente convulsionado da orgia, naturalmente que um médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos, que vão perturbar o seu equilíbrio, tornando essas pessoas uma presa fácil para situações de influências nefastas. Olha quanto perigo as pessoas correm sem saberem. Ainda é importante a gente comentar a influência negativa da televisão. Quando ela é desligada, o telespectador nem sempre se liberta daquilo que viu, do conteúdo emocional que participou, das últimas notícias que recebeu, e, como é natural, agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações não superadas ou partindo em direção das sugestões que foram captadas, com sérios distúrbios para o equilíbrio e para a paz pessoal. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente entra em contato, acaba alterando o nosso emocional. E o ar se torna irrespirável. Como esquecer uma das lições que nos traz André Luiz na sua coleção Além Túmulo, onde ele nos descreve a migração de falange de espíritos trevosos, mais parecendo sombras se aproximarem das cidades brasileiras no carnaval. André Luiz é que nos dá essa expressão, o ar fica irrespirável. Por isso é importante a gente fazer algumas reflexões no carnaval. De cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite brigados, por cenas de ciúme, por intrigas, entre outros. E desses mesmos 10, 3 se transformam em adultério. Cada 10 pessoas, homens ou mulheres, no carnaval, pelo menos 7 se submetem a coisas que abominam no seu dia a dia, como álcool e drogas. Mas será que essa festa vai ter fim um dia? Essa festa é vestígio da barbárie e do primitivismo, ainda reinantes, que um dia vão desaparecer da terra, quando a alegria pura e saudável, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão e sem promiscuidade. E Emmanuel nos diz: a ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhante festejo na assistência social dos necessitados, de um pão e de carinho. E na opinião de André Luiz, o espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelo excesso de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. E aí, o que a gente conclui a partir de tudo isso que a gente está vendo? Que somente a educação em bases sólidas, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, sendo assim, para ser feliz e para recriar-se, não se torna imperioso o desprezo do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se da sua eternidade. Não há necessidade de que num único dia, gastando todas as suas energias, se utilizando de situações com as quais muitas vezes ele não compactua, ele não gosta, ele não tinha interesse em participar, mas movidos por essa folia desenfreada, as pessoas acabam se envolvendo e se comprometendo espiritualmente apenas pelo prazer de alguns dias de folia. Importante que a gente entenda que o equilíbrio em todos os sentidos, em todas as situações, em todas as nossas ações, é sempre o melhor caminho. Para que nós possamos viver uma vida de equilíbrio, de paz, de harmonia, para que nós possamos a cada dia dar um passo a mais no nosso caminho da evolução espiritual. Portanto,
olhando as palavras do Cristo, refletindo sobre elas, quando ele nos diz que a cada um segundo suas obras, nos traduzindo a importância de nós construirmos situações positivas. E também quando ele nos diz amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, o caminho definitivo para a nossa evolução espiritual. Amor, perdão e caridade. Possamos transformar nossas vidas, as nossas atitudes cotidianas em atitudes de paz, com fé e perseverança. Os momentos são difíceis, mas tudo passa. Isso também irá passar. E nós voltaremos a nos encontrar presencialmente, para que possamos festejar com equilíbrio o amor, a paz que todos nós desejamos. Muita saúde e paz para todos.